Olá pessoal, eu quero te convidar juntamente comigo a dar um mergulho no modernismo segunda geração. Muito bem, nós vamos começar falando sobre o contexto histórico deste período na nossa literatura, um período riquíssimo, que em poucas vezes na história da literatura nós podemos dizer que surgiram em um mesmo período tantos mestres como na segunda fase do modernismo. Temos Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, que compuseram a chamada Idade de Ouro da poesia brasileira. A produção da maioria desses poetas começa em 1930 e se estende por aproximadamente 50 anos, época marcada também pela morte de Drummond em 1987. Essa geração, influenciada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, traz aí está dentro de um período muito conturbado da história, um período extremamente conturbado que vai aqui no Brasil começar com a Revolução de 30 e a subida de Getúlio Vargas ao poder, alterando a sociedade daquela época. As liberdades começam a ser reduzidas no Brasil, o que já acontecia em diversos países europeus com regimes totalitários, e atingiram o máximo do impedimento a partir de 1937 com o Estado Novo, ainda por Getúlio Vargas, estendendo-se até 1945. A criação do Departamento de Imprensa e de Propaganda fez com que diversas manifestações artísticas e intelectuais fossem censuradas. No campo da poesia, o que vemos é um período de afirmações, conquistas dos modernistas de 1922 e a posição do escritor diante da sociedade antes de qualquer coisa. A poesia é pensar o mundo, pensar a condição humana na sociedade. Temos como características desse momento da nossa literatura, da segunda geração, a geração de 1930, aspectos que vão trazer a consolidação das conquistas obtidas pela vanguarda modernista. Agora, o poeta não necessita mais lutar para obter a liberdade de criação. Todas as liberdades formais, expressivas, já haviam sido atingidas a partir da primeira geração de escritores modernistas. A geração de 1930 vai se caracterizar por não ser mais destrutiva, assim como era a de 1922. Antes de acabar com o já existente, essa geração quer dizer o novo. Pode-se dizer que a produção poética de 1930 é mais madura e, por isso, demonstra-se mais construtiva. Os poetas discutem o estar no mundo, sua condição na coletividade, e aí nós temos uma poesia mais intimista, mais introspectiva. Entre os principais autores que nós vamos comentar, começamos a falar sobre Murilo Mendes, que tem como características na sua obra, num primeiro momento, ele segue a linha dos modernistas de 1922, ao bom estilo de Oswald de Andrade. Ele faz poemas irreverentes e bem-humorados, os chamados poemas piadas, e um dos mais célebres dessa fase é a paródia que ele faz de Canção do Exílio, em que ele diz, no seu poema homônimo, Canção do Exílio, ele diz: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanas de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametistas. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu moro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de identidade. Certidão de idade, desculpe. Bom, percebemos aí o tom irônico e divertido deste poema de Murilo Mendes, um poema que é uma paródia da Canção do Exílio. Coincidindo com a morte do seu melhor amigo, o pintor Ismael Nery, a poesia de Murilo Mendes entra numa fase filosófico-religiosa, da qual não mais sairia. E em colaboração com Jorge de Lima, ele vai escrever a obra Tempo e Eternidade, na qual, por meio do misticismo,
busca-se a restauração da poesia em Cristo. Não fez com que se desligasse, né? No entanto, desculpe, a poesia religiosa desse poeta, a ligação dele com o religioso, não fez com que ele se desligasse da questão social. Ele aborda diversas vezes em seus poemas a questão da guerra. O cristianismo serve dessa forma como opção de caminho para a paz, para a justiça social, para o sentido da existência. Vamos lembrar que estamos falando num período em que a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra ocorreu. Murilo Mendes é um dos poetas brasileiros, aquele que mais se aproxima do surrealismo literário. Seu conteúdo metafísico o leva à construção de símbolos e metáforas sofisticadas que somente um leitor experiente consegue perceber a grandeza de tais escritos. Temos agora Jorge de Lima, que também é um escritor que se destaca nessa geração, e vamos encontrar na obra de Jorge de Lima 3 fases distintas. A primeira, fortemente ligada ao parnasianismo e sem grande relevância na sua produção. Ele tinha uma ligação ali com o parnasianismo, e essa produção que ele fez ali ligada ao parnasianismo não teve grande relevância. A segunda fase de sua obra trata da volta às origens do universo afro-brasileiro. A volta às origens está relacionada à cultura popular nordestina, que ele vivenciou quando habitava o engenho de seu pai em Alagoas. O universo afro-brasileiro relaciona-se à tematização da cultura negra brasileira, sua história e seus costumes. A linguagem coloquial é utilizada e o poema mais conhecido dessa linha é Essa Negra Fulô. Essa Negra Fulô, ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, ô fulô, ó fulô, era a fala da sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Essa obra, nos dias de hoje, recebe muitas críticas porque legitima o discurso que corrobora com a construção estigmatizada da identidade afro-brasileira. Agora, a terceira fase da poesia de Jorge de Lima vai se situar na religiosidade. Observa-se então a valorização do mundo do misticismo nessa fase, que realizou juntamente com Murilo Mendes, Tempo e Eternidade. A obra símbolo do mundo cristão em sua produção encontra-se na hermética Invenção de Orfeu, livro de poesia com metáforas sofisticadas e uma tal quantidade de referências extra-literatura que exige do leitor um alto nível cultural para poder fruir plenamente dessa grande obra. Vamos perceber que, diferentemente da primeira geração, essa geração ela tem um tom mais, vamos dizer, erudito. Jorge de Lima destaca-se na literatura brasileira por sua multiplicidade literária. Além de poeta reconhecido por sua poesia negra e bíblico-cristã, Jorge de Lima também revelou a realidade nordestina, mostrando a miséria e a violência dominante no interior de Alagoas, no romance Calunga, publicado em 1935. Vamos falar de Cecília Meirelles, a grande Cecília Meirelles, a carioca Cecília Meirelles, nascida em 1901. Tem como características nas suas obras um grande intimismo, e nós vamos falar sobre isso, né? Porque Cecília Meirelles ela participa nas primeiras décadas do século XX do grupo neossimbolista Festa, o que explica a forte influência da lírica tradicional em sua poesia. Seus versos são de grande musicalidade e apresentam com certa constância algumas imagens, como o mar, a areia, a lua, a espuma e o vento. Tais imagens ascendem ao nível do símbolo, fazendo com que a poesia de Cecília muito mais sugira do que diga corretamente algo. Um traço interessante relacionado aos aspectos formais de sua poesia é a aplicação do verso sincopado, aquele verso que faz uma quebra de ritmo na leitura, por possuir menos sílabas que os demais. Vamos ver aqui no poema Motivo como isso acontece. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Perceba que esse sou poeta quebra o ritmo
porque você vem com uma quantidade de sílabas poéticas nos poemas, nos versos anteriores, e chega no último verso, ela usa apenas 2 palavrinhas e diminui a quantidade de sílabas. A mesma coisa acontece nas demais estrofes. Vamos ver. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono, se desmorono, se edifico, se permaneço, ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, um dia sei que estarei mudo, mais nada. Vamos perceber aí esses versos sincopados, como eu disse para vocês, fazendo essa quebra aí de quantidade de sílabas poéticas. O tema principal da obra é o tempo e a consciência, né, da sua obra. O tempo, a consciência, a sua transitoriedade, de que tudo o tempo elimina. Ou seja, o tempo elimina tudo, até as ilusões, até os sonhos. O tempo é capaz de eliminar qualquer coisa. Também percebemos em sua poesia uma espécie de niilismo racional, visto que chega à conclusão do sem sentido da existência a partir de sua brevidade e vacuidade. Consequência natural disso é uma visão melancólica da vida, um sentimento de ausência e solidão. Nós temos uma de suas obras principais, o Romanceiro da Inconfidência, em que nós temos uma análise breve sobre esta obra, né? Esta é uma das obras mais importantes e belas da literatura brasileira e é construída a partir de um modelo propositalmente arcaico de poesia. Um romanceiro é um conjunto de romances de textos narrativos, escritos em prosa ou em verso, que são unidades poéticas as quais possuem independência temática e, simultaneamente, estabelecem relação com os demais romances da obra. O Romanceiro da Inconfidência possui 85 romances que contam de forma lírica e dramática os episódios da Inconfidência Mineira. Por se tratar de um fato histórico, antigo, é que a autora utilizou-se de uma forma poética antiga. Possui versos em redondilha maior, lembrando que redondilha maior são aqueles versos construídos com 7 sílabas poéticas. Pode-se dizer que o Romanceiro da Inconfidência é uma obra de caráter nacionalista, que exalta a liberdade, a independência e os brasileiros que se opuseram ao domínio da coroa portuguesa. A formação da consciência de um povo revela-se de forma magistral nos versos de Cecília Meirelles. Mário Quintana, um grande poeta, um grande escritor, melhor dizendo, da nossa literatura, o rio-grandense do sul, ou o gaúcho, Mário Quintana, nascido em 1924 e que nos deixou em 1994, tem como suas principais obras Rua dos Cataventos, Canções, Sapato Florido, O Aprendiz de Feiticeiro, Espelho Mágico, Poesias, do Caderno H, Apontamentos de História Natural, A Vaca e o Hipogrifo, Esconderijos do Tempo, Baú de Espantos, Velório sem Defunto. Este autor, Mário Quintana, traz aí na sua obra uma análise por parte dos críticos que o classificam como um poeta crepuscular, de heranças simbolistas, e que os seus versos revelam uma forte amargura e melancolia da existência das pessoas, das coisas, de tudo. Permeada quase que constantemente pelo assunto da morte, a obra desse autor mistura a vida real do cotidiano, do banal, do prosaico, com o universo onírico, um mundo de fantasias. No poema O Mapa, o autor recria Porto Alegre. Vamos ver este poema, portanto. Olha o mapa da cidade, como quem examinasse, olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. E nem que fosse meu corpo, sinto uma dor esquisita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina infinita, tanta nuance de parede, há tanta moça bonita nas ruas que não andei, e há uma rua encantada que nem sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada serei um pouco do nada, invisível delicioso que faz com que o teu ar pareça mais um olhar suave mistério amoroso, cidade de meu andar, deste já tão longo andar e talvez de meu repouso. Semelhante a Manuel Bandeira,
o estilo de Mário Quintana é de extrema simplicidade. Quanto à linguagem, nós vamos perceber a mistura de uma lírica tradicional com uma simplicidade linguística. Vamos falar agora do grande Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta das Minas Gerais, o nosso poeta de Itabira, nascido em 1902 e que nos deixou aqui no Rio de Janeiro em 1987, pouco tempo depois da morte de sua filha, por conta de complicações cardíacas. Quem morreu por conta de complicações cardíacas foi o Drummond. A filha dele morreu 12 dias antes de câncer, isso o afetou bastante e ele acabou morrendo 12 dias depois. As principais obras deste poeta são Alguma Poesia, Brejo das Almas, Sentimentos do Mundo, José, A Rosa do Povo, Claro Enigma, Fazendeiro do Ar, Lições das Coisas, Boitempo, As Impurezas dos Brancos, Discurso de Primavera e Algumas Sombras, Corpo, Amar se aprende amando, O Amor Natural e Farewell. As características da obra de Drummond. Utilizando-se de uma linguagem que mescla o estilo elevado e o coloquial, a obra de Carlos Drummond de Andrade caracteriza-se fundamentalmente pela ideia do gauche, que literalmente quer dizer esquerda em francês. Porém, em Drummond é utilizado com o sentido de errado, de torto, de anormal. O poeta não se sente integrado no mundo. Essa é a diferença que faz sua poesia. Um exemplo disso é o poema de Sete Faces, analisado agora através da leitura que faremos neste breve instante, neste breve áudio. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Este é o poema de Sete Faces do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade motiva também a ideia de uma perda que alguns de seus poemas nos passam, a perda das ilusões, consequência da corrosão dos valores humanos. A desesperança vai surgir da incompatibilidade entre o que se diz e o que se sonha e o que realmente acontece nas relações humanas. No entanto, os poemas de Drummond são tratados com humor sutil, não aquele humor que faz com que eu e você demos gargalhadas, e sim um humor crítico, um humor do desconforto. É a sua forma de discutir o estar no mundo. Vamos ver agora um poema muito conhecido que todos amam, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A gente pode entender que essas pedras, ou melhor, essa pedra é uma metáfora das dificuldades da vida. A repetição revela que sempre haverá pedras no meio do caminho da nossa vida. Os problemas existem, passam, mas surgem outros. Foi isso que o poeta quis transmitir através deste poema. Um dos temas mais constantes da obra de Drummond é a poesia sobre o passado, em que o poeta busca em seu passado familiar a explicação para o presente. Nesse tema, vamos ver muitas vezes a figura do seu pai, chefe de família Drummond. O amor também é abordado em sua poesia. Nós vamos perceber uma busca constante devido a uma carência afetiva. O amor não acontece entre o indivíduo devido ao desencontro. Esse desencontro leva a mais um tema muito desenvolvido na obra de Drummond, a solidão.
a incomunicabilidade disfarçada que existe entre os seres humanos. Nisso aí, a gente pode usar como exemplificação o poema Quadrilha, que diz que João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Nós vamos ver que os três temas citados anteriormente aqui estão relacionados à poesia de cunho individualista do poeta. Contanto, há um tema muito presente na obra A Rosa do Povo, de 1945, que é de exceção temática, em que se nega toda e qualquer forma de individualismo. A fraternidade e o engajamento são as pedras fundamentais desses poemas. É importante que nós possamos notar que tal obra foi escrita durante o período ditatorial no Brasil e durante a Segunda Guerra Mundial. Carlos Drummond de Andrade, como humanista que era, não se absteve de fazer o que podia para tentar mudar, pelo menos, a mentalidade das pessoas. Então, é uma parte aí de uma poesia mais social, né? Enfim, a obra de Drummond é uma interrogação sobre a existência, busca de respostas para a vida e a procura de sentido em um mundo em que os valores são a base da realidade. Vamos falar agora do poetinha Vinícius de Moraes, também carioca, nascido em 1913 e que nos deixou em 1980. Suas principais obras são Ariana, a Mulher, Novos Poemas, 5 Elegias, Poemas, Sonetos e Baladas, Orfeu da Conceição, Livros de Sonetos e Para Viver um Grande Amor. A obra de Vinícius divide-se, como o próprio poeta afirma, no prefácio de sua antologia poética, em duas fases distintas. A primeira caracteriza-se por abordar o amor transcendental, espiritualizado. Os poemas são escritos com versos longos e a linguagem é por vezes nebulosa. A segunda é um grande momento da poesia de Vinícius. Esse é o período em que o poeta começa a produzir letras para as músicas, especialmente letras de bossa nova, estilo em que ele estava nascendo no Rio e se espalharia pelo mundo. Nessa fase de sua poesia, revela a aproximação com o mundo material, com o concreto. O amor espiritualizado da fase anterior passa a ser o amor carnal, envolto em uma aura de erotismo e sensualidade. A linguagem passa de um estilo sublime para o coloquial, e em seus versos passam a ser mais curtos. Vinícius torna-se o poeta mais popular do Brasil e é carinhosamente apelidado, como eu falei, de poetinha. Vamos ao soneto de fidelidade, um dos maiores ou mais famosos sonetos deste poeta. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face de tamanho encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. A poesia de Vinícius, é ao mesmo tempo emotiva, sentimental, delicada, sensorial e, acima de tudo, musical. O poeta foi, sem dúvida, um trovador moderno. Nós podemos perceber que em alguns dos seus poemas ele utiliza a poesia clássica, muitas vezes aplicada como Luís Vaz de Camões, ou seja, o uso de sonetos. Vinícius modernizou o soneto, inserindo-lhe o prosaico, o banal, o cotidiano, o amor simples sem perder a intensidade emotiva que essa forma poética proporciona. Então nós temos essas características, mas além dessa temática, nós também podemos perceber uma poesia de denúncia social engajada, como, por exemplo, o poema A Rosa de Hiroshima, que foi musicada posteriormente, em que ele diz: pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas e inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose,
a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem nada. Muito bem, meu povo, este foi um breve relato da poesia modernista da segunda geração do nosso modernismo brasileiro. Volto logo logo com outro podcast falando sobre modernismo segunda geração prosa. Um grande abraço a vocês, siga e curta este canal. Tchau, tchau!